Muito bem, vamos então retomar com o deputado federal Newton Cardoso Júnior sobre a questão da segurança jurídica. Então, está com a palavra, deputado. Muito obrigado, doutor Cristiano, muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Como comentávamos, do ponto de vista de segurança jurídica, o doutor Cristiano comentou que uma pessoa hoje pode, através do celular ou qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet, fazer uma aposta num paraíso, numa empresa de apostas ou de jogos, ou de tipo jogos de cassino, que estão sediados em paraíso fiscal ou mesmo em países que já regulamentaram a lei. Mas o fato é que quando a aposta é feita num país desse, você está se submetendo à legislação daquele país. Nós não temos uma legislação nem do consumidor, sequer do consumidor, aqui no país que dê proteção a esse usuário, a esse apostador, a esse jogador. Então, se lá as regras de aposta, as bases de cálculo para o retorno das apostas forem prejudiciais ou mesmo até enganando e impedindo que o apostador possa ter uma chance real de vitória, ele não vai poder acionar um PROCON, ele não vai poder acionar com um advogado qualquer tipo de proteção jurídica para ele. Então veja o tamanho da insegurança que se gera. E esse é um tema que esse tema é muito complexo, esse tema é enorme para se discutir, mas eu foco muito na visita que fizemos à Universidade de Nevada, em Las Vegas, onde tem todo um departamento focado na legislação de jogos, e eu tive o privilégio de ser convidado pelo professor Anthony Cabot para dar uma palestra sobre a situação do jogo no Brasil. Eu estive lá no ano de 2019 e comentamos sobre a situação tanto do Brasil quanto de Portugal, que tem uma peculiaridade sobre a legalização dos jogos, e sobre o Japão. O Japão não tinha jogos autorizados até que o governo japonês procurou essa Universidade de Las Vegas para que ela ajudasse a elaborar a legislação japonesa. E concluíram isso em 2020, a pandemia atrasou, mas o Japão está para instalar a primeira licença de jogos, um investimento de 10 bilhões de dólares no Japão. Portugal, com a legalização dos jogos, viu a receita tributária com essa atividade dobrar. Recebiam 2 bilhões e meio de euros por ano, só com 12 licenças físicas, 12 cassinos espalhados pelo país. Portugal é muito pequeno. E legalizaram o jogo eletrônico, o jogo online. A receita saiu de 2 bilhões e meio de dólares para 5 bilhões de dólares. Eles continuam com o problema... De euros, ainda mais, de euros, né? perdão, euros. Muito bem. De 2 bilhões e meio de euros em Portugal para 5 bilhões de euros. E continuam com o problema de como buscar a tributação ou controle sobre apostadores que usam sites que estão sediados em paraísos fiscais. Continua existindo isso lá. Mas, mesmo sem ter o efeito dessa busca, já estão conseguindo arrecadar muito dinheiro para o país e esse dinheiro investe totalmente em turismo, além de pagar educação, saúde, segurança pública no país, infraestrutura. Nós temos uma situação muito favorável em Portugal com a receita tributária dos jogos. Então, para a nossa segurança jurídica no Brasil, onde vivemos sob uma legislação frágil e um controle frágil do Estado, o melhor mesmo seria jogar luz sobre as trevas, permitir que essa atividade funcionasse de forma controlada e, com isso, gerando arrecadação tributária, que daqui a pouquinho eu queria falar sobre isso, quais os números dessa arrecadação, mas também formalizando os empregos e garantindo que o turismo seja desenvolvido nas regiões onde o turismo está carente ou ele precisa melhorar. Eu acho importante também para aquele que está em casa assistindo entender que no Brasil esse tema, que é inclusive o tema do programa Segurança Jurídica, nós temos colegas do Ministério Público, colegas do Poder Judiciário, que eventualmente ao decidirem sobre jogos, dizem que aquilo não é crime. Tem colegas que não entram com denúncia criminal. Então, Gustavo, é interessante, a gente teve um caso no Poder Judiciário, se não me engano no Ceará, que o juiz de lá entendeu que não era crime
explorar o jogo. Por quê? Ele analisou a lei de contravenção penal e disse, uma lei que é tímida, igual eu disse no início, ao punir esse tipo de prática, ao meu ver, enquanto juiz, eu não vou criminalizar aquele que está explorando. E aí aquele que está em casa pode pensar, ele pode fazer isso? Pode. Muitos não sabem, mas o juiz ele tem o poder de julgar uma lei inconstitucional na via difusa. Porque a gente tem o Supremo Tribunal Federal que julga inconstitucional uma lei, erga omnes, ou seja, no Brasil inteiro. E um juiz que julga no Ceará, pode ser aqui em Minas Gerais, pode ser em qualquer lugar, Belo Horizonte, falar que aquilo não é crime. Igual teve um juiz que recentemente, aqui no estado de Minas Gerais, julgou que o artigo 28 da Lei de Drogas não é crime. Então, olha só a insegurança jurídica que a gente está tendo. E o que eu estou pensando, que o deputado está muito bem colocando aqui, é nós darmos uma segurança jurídica nacional, uma lei, tem um projeto de lei também, inclusive aqui, que está sendo encampado, né, desenvolvido para legalizar os jogos, uma lei que nacionalmente diga não é mais crime e quem quiser, então, seguir, os requisitos são esses aqui. Tem até a questão também do COAF, que participa disso, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, se até o próprio órgão de combate à lavagem de capitais, ele sugeriu os requisitos para os legisladores, então. E concorda com a aprovação do jogo, caso siga esses requisitos. Sim, e assim, a gente tem então uma segurança jurídica que vai inclusive vedar essa insegurança jurídica. Um juiz no Ceará pensa de uma forma, o juiz do Rio pensa que é crime, o juiz lá de São Paulo pensa que pode. Isso é uma insegurança jurídica. Eu, como promotor, denuncio ou não denuncio? Agora, se você tiver uma lei regulamentando e que a pessoa cumpra esses requisitos, certamente você vai ter uma segurança jurídica. Aí não tem como, está liberado. E não tem como o juiz criminalizar. O interessante, só para aquele que está assistindo, o telespectador, a telespectadora, que nós temos um princípio, que é o princípio da adequação social. O juiz, por esse princípio, sabendo que as pessoas vão fazer uma fezinha no jogo do bicho, jogam bingo e tal, ele pode descriminalizar a conduta, com esse princípio. Isso é permitido. O que é vedado é ele criar o crime. Então, olha que interessante, ele não pode criar, só o legislador pode criar o crime, está na Constituição Federal isso, lá no artigo 22(1). Só o constituinte pode, o deputado federal, o senador, que podem criminalizar. Então o juiz não pode, mas ele pode descriminalizar. Então olha que loucura. Pela cultura, pelo hábito? Pela cultura. Ele pode descriminalizar isso, mas então, não pode criminalizar. Se aquela sociedade tem um determinado hábito, por exemplo, de fazer a fezinha no jogo de bicho, o juiz, ele pode descriminalizar essa atividade. É isso? Pelo princípio da adequação social. Perfeito, o Gustavo está falando aqui. Pelo princípio da adequação social, ele pode descriminalizar. É permitido isso no direito penal, eu falo isso em sala de aula. Agora, ele não pode criminalizar. Então, se o legislador ele já descriminaliza, a gente resolveu o problema da segurança jurídica, né, deputado? E é exatamente essa insegurança que está em jogo. Parece que um juiz do estado do Ceará entendeu que o jogo do bicho não é crime, não é ilegal, e autorizou o funcionamento, precariamente, claro, porque isso vai cair em outros tribunais superiores, mas autorizou precariamente o funcionamento do jogo do bicho no estado do Ceará. Essa é uma situação que não cabe no país mais, vivermos uma atividade que opera marginalmente a lei e que não contribui em nada para o desenvolvimento da sociedade. Eu lembro que nós estamos diante de votações extremamente importantes em Brasília nesse momento, que vão discutir se nós vamos ter dinheiro no orçamento público para pagar um Bolsa Família, é dinheiro para matar a fome das pessoas. Olha o limite da situação fiscal do Brasil. E nós estamos abrindo mão de receita tributária por não autorizar uma atividade que tem um potencial enorme de arrecadação no país. Então, eu te faço uma pergunta, utilizando inclusive o que você acaba de falar aí alguns instantes atrás. Você falou que em 2019 foi fazer uma atividade em Las Vegas, não é isso? Isso, na Universidade de Las Vegas. Proferi uma palestra. Perfeito. Lá. E aí eu queria então que você falasse aqui na maior clareza e com toda a sinceridade possível. Nesse tempo aí que você foi lá, 2019, nós estamos agora em 2021, prestes a chegar em 2022, com uma série de problemas tributários, financeiros, tanto por conta da própria Covid, quanto por outras razões. Qual é a realidade das perspectivas da liberação do jogo
do cassino no Brasil. Entendendo essas outras realidades, entendendo que a gente já tem jogos sendo praticados de maneira recorrente e aberta, à luz do dia, como é o caso do jogo do bicho, entendendo que a gente tem uma série de jogos de azar que são legalizados, como é o caso das loterias mineiras, as loterias que existem. O que você entende que tem que ser resolvido para que, de fato, a gente consiga ter isso disponível para o Brasil, o desenvolvimento econômico, o turismo e as pessoas do mundo inteiro que poderiam vir aqui para fazer essa atividade, para aproveitar de uma das possibilidades fantásticas que o Brasil tem a oferecer. Como é que você pode responder isso, utilizando da maior sinceridade, da maior clareza, como parlamentar, como legislador no Brasil? Gustavo, só complementando aqui também a sua pergunta, eu acho que é importante o deputado também fazer uma contextualização em relação a esses requisitos, porque eu trabalho na parte de repressão a crimes, né, principalmente crimes de lavagem de capitais. Quais seriam os requisitos? Para quem não sabe, o COAF ele é um órgão de controle de operações financeiras que a gente tem vinculado ao Ministério, antes da Fazenda, agora à Economia, que ele que é aquele que combate os crimes de lavagem, ele elencou alguns requisitos para que a gente possa, então, explorar o jogo. Passou isso para os parlamentares. Queria que também, senhor deputado, colocasse aqui esses requisitos do COAF, então, para a gente espancar as dúvidas que alguns promotores poderiam ter, procuradores da República, juízes, enfim. Aí a gente vai seguir à risca a segurança jurídica. Vai lá, doutor. Vamos começar por esse tema, então. O outro tema é uma explicação um pouco mais longa. Essa é mais curta. Na semana passada, um grupo de trabalho, sobre o qual vou comentar em seguida, é o Grupo de Trabalho pela Legalização dos Jogos no Brasil. O tema do grupo de trabalho é o projeto de lei 442, que já teve a sua aprovação de relatório em comissão especial em 2017. Eu fazia parte dessa comissão especial em 2017, aprovamos o relatório que não foi a plenário. Mas esse grupo de trabalho reconstituído esse ano, ele participou de uma reunião com o COAF na semana, alguns dias atrás, eu não me lembro agora a semana, recentemente. E o mais interessante é que o COAF, ainda que não tenha se posicionado formalmente a favor ou contra a legalização dos jogos, ele foi muito claro em colocar 3 pontos que ele entende que são necessários, fundamentais, para qualquer legislação que aprove a matéria. O primeiro é seguir uma regra internacional de compliance. O compliance é aquele controle dos clientes que os bancos hoje, instituições financeiras e tudo aquilo que lida com recurso, com dinheiro tramitando na economia, tem que seguir. E o compliance tem uma terminologia que é o KYC, quer dizer Know Your Client, ou seja, conheça o seu cliente. Saiba qual a origem do recurso dele, de onde é o dinheiro que ele tem, qual é a atividade econômica, produtiva que ele faz e realiza. E, sabendo a origem desse dinheiro, você sabe que não vem de atividades ilegais, criminosas ou de corrupção, etc. Então, se seguir o KYC, você tem condições de aprovar uma legislação adequada. Segundo, que a legislação previna, no texto da lei, a participação de criminosos na atividade, ou seja, um criminoso reconhecido pela justiça não pode ter participação em uma empresa que opere jogos. Isso é muito lógico, mas ele entende que é necessário estar expresso na lei. E o terceiro, que é a submissão da atividade, caso ela seja legalizada no país, a um órgão de controle estatal, um banco central, o próprio COAF, ou um órgão adequado para garantir que a atividade funcione seguindo estritamente essas regras e que submeta o controle dessa atividade a esse órgão. Então, com esses 3 itens, ele também sugere que o Brasil procure seguir as regras do GAFI. O GAFI é como se fosse o COAF mundial. Com isso, nós teríamos uma legislação adequada e o COAF, creio que seria favorável à aprovação dos jogos. Vamos tocar no tema da legislação. São os pilares formais. Exato. Então,
superamos a questão dos critérios do ponto de vista de segurança jurídica e dos critérios do ponto de vista de uma atividade poder funcionar no Brasil seguindo, né, a prevenção de crimes. Agora vamos falar da situação dos jogos, da legalização do tema no Congresso Nacional. Até 2019, Gustavo, o tema estava bem desorganizado. Tinha grupos favoráveis, frentes parlamentares espalhadas pelo Congresso, tem texto de lei no Senado, tem texto de lei na Câmara, cada um queria puxar a sardinha para o seu lado e tentar aprovar essa matéria, com duas resistências mais conhecidas. A primeira resistência oficial da chamada bancada evangélica, ou popularmente chamada bancada da Bíblia. A bancada evangélica, ela é contra a aprovação dessa matéria por princípio. E aqui eu respeito plenamente toda a crença religiosa, todo o credo que eles praticam, mas eu entendo que é uma questão que não está ligada a uma razão oficial. Esse é o meu entendimento, respeitando a posição contrária dos membros dessa bancada. E a bancada da segurança pública, que também é contrária à aprovação da lei, por entender que vai aumentar crimes de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, que vai aumentar problemas como prostituição, e outros comentam que vai aumentar também que não é crime, mas é o vício no jogo. O vício no jogo é chamado oficialmente de ludopatia. Então nós temos esses três problemas que precisam ser enfrentados. E além de tudo vai quebrar um funcionamento que já tem da própria atividade irregular, da própria atividade do jogo de bicho, por exemplo. Exato. A partir do momento que há uma formalização, você quebra um sistema existente. Se existe um sistema existente, realmente ele seria quebrado caso a lei fosse aprovada, porque se há um financiamento marginal para essa atividade, qualquer que seja, ela vai simplesmente passar a pagar tributos, o que é favorável para garantir educação, saúde, infraestrutura, investimento público, tudo aquilo que carecemos hoje no Brasil, que tem uma situação fiscal delicada. Eu acho interessante também, deputado, a gente colocar uma temática muito sensível, que é em relação... Aqui no Brasil, a gente tem aquela ideia de que o errado é certo e o certo é o errado. Por exemplo, a gente já viu vários filmes, Tropa de Elite, enfim, que mostram que, infelizmente, a segurança pública no Brasil, muitas vezes, policiais militares, policiais civis, a gente tem visto aí no Rio de Janeiro, eles fazem também uma proteção a esse sistema. E, infelizmente, nós que somos promotores de justiça, os policiais que só são policiais, enfim, que não fazem essa outra atividade que é ilícita e criminosa, muitos, inclusive, se beneficiam da não legalização dos jogos. Porque aí você tem várias pessoas que estão trabalhando nessa clandestinidade, recebendo um valor, que é um valor sujo, aí sim é lavagem de capitais, aí sim é crime, que poderia, eu penso aqui, fazendo uma comparação, lá nos Estados Unidos, quando se legalizou jogos, até fiz um estudo disso daí, quando se permitiu que os jogos fossem feitos, criaram, então, grupos privados de proteção. Igual a gente tem aqui no Brasil, algumas empresas de segurança privada, essas pessoas que estão, por exemplo, no público, trabalhando na clandestinidade, elas podem sair de lá e vão trabalhar nas empresas. As grandes empresas de segurança patrimonial no mundo hoje são pessoas que recebem valores muito elevados, mas que contratam também. Então, até aquele que é da segurança pública, que fala assim, eu ganho aqui, sei lá, propina, né, ou até mesmo a bola, ou então uma proteção para, enfim, fazer essa segurança, eles podem sair, vão ganhar até mais, que as pessoas só pensam, às vezes, no econômico, no financeiro, para não sair. Então, elas têm que pensar o seguinte, se elas saírem, elas vão receber até mais, que elas vão trabalhar em grandes grupos, que vão de forma oficial pagar, o cara não vai precisar de ficar guardando dinheiro no colchão e tal. Então, acho que isso aí tem que ser colocado até para as pessoas pensarem, bom, realmente, eu que estou fazendo isso, ou eventualmente se existem pessoas que fazem isso, eu vou agora sair do ilegal para o legal e vou legalizar tudo. Inclusive o Estado vai arrecadar. Então, assim, é um sistema que a gente às vezes não vê. A gente olha, né, Gustavo, só para aquela questão, eu ganho tanto para proteger o jogo do bicho.
Mas você pode ganhar muito mais e fazendo isso de forma lícita. Porque se você é uma pessoa conceituada para fazer essa proteção, você vai continuar sendo. Porque você conhece de segurança, você conhece de armamento, conhece de tudo. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que eu acho que é difícil, sensível de tocar, mas que tem que ser colocado também apenas para reflexão, não para que você fale, vai ter que ser assim ou vai ter que ser assado, mas apenas para reflexão. E eu queria, mantendo essa linha de raciocínio, trazer o foco para a razão pela qual eu sou favorável à legalização dos jogos. Dentro da linha de raciocínio de valorizar até o profissional de segurança pública que se queira sair da atividade pública e ir para a privada, se hoje nós queremos legalizar os jogos, é para garantir a retomada do turismo no Brasil. Garantir que o turismo no Brasil seja um pilar do nosso desenvolvimento. Ele já gera muitos empregos no Brasil de forma formal e quando está em plena atividade. A pandemia atrapalhou muito, mas ele tem uma rápida capacidade de recuperação. E aí, só para concluir o raciocínio, se você tem hoje uma atividade de jogos, eu costumo dizer que é jogos de fortuna, eu não gosto da outra palavra, não, que não dá sorte, é jogos de fortuna. Se você tem uma atividade de jogos de fortuna operando clandestinamente, o turista que vem ao Brasil e que vai para uma capital do Nordeste, onde tem uma bela praia, onde tem uma costa com águas quentes, ele não vai participar da atividade de jogos, porque sabe que é crime. Não é crime, mas é clandestina, é contravenção. Isso. Se ele vem para o Brasil para participar pelo turismo e o jogo é legalizado, ele vai gastar talvez o dobro do dinheiro que ele gastaria, vai ficar o dobro do tempo e esse dinheiro vai se transformar em mais arrecadação de impostos, mais empregos formais e com isso a gente valoriza, inclusive, as forças de segurança. Valoriza o profissional de segurança pública que não precisa, eu tenho certeza que são casos muito pontuais e não é um problema institucional, é um problema de pessoas que eventualmente recebem algum tipo de vantagem indevida por dar proteção, por dar cobertura ao jogo ilegal no Brasil. E tem mais. Eu queria, para concluir esse raciocínio de segurança jurídica com o jogo, dizer o seguinte, na minha opinião, quem é contra a legalização dos jogos no Brasil hoje é a favor do jogo ilegal. Essa é uma máxima. Sim. Se você não quer legalizar o jogo, você quer manter o jogo ilegal. Que ele existe, né? Ele existe, ele vai continuar existindo, queiramos ou não. Quase matemático. Meu caro deputado Nilton Cardoso Júnior, meu caro promotor e participante do nosso Segurança Jurídica Brasil, Cristiano Gonzaga, nosso tempo desse bloco eu sei que está se encerrando, então eu vou pedir para que a gente vá finalizando essa nossa programação do Segurança Jurídica Brasil, tendo tema Jogos da Fortuna, não Jogos de Azar. Meu caro Nilton, faça aí a sua consideração final, só para a gente ter uma compreensão aí do seu raciocínio, do seu ponto de vista. Como é que você entende, então, que poderiam ser as suas palavras finais em relação aos jogos no Brasil? Muito bem, Gustavo. Após muito desencontro no Congresso Nacional a respeito do tema, em 2021 nós construímos um grupo de trabalho que vai revisitar o projeto de lei 442. Eu tenho o privilégio de ser o único mineiro que participa desse grupo de trabalho e nós estamos muito próximos de levar um novo texto que legaliza, que organiza essa atividade no Brasil ao plenário da Câmara dos Deputados. E levando esse tema, hoje nós temos uma pesquisa realizada por um instituto lá em Brasília, que entende que, se eu não me engano, o instituto é o Paraná Pesquisas. Mais de 60% dos parlamentares hoje, dos 513 deputados federais do Brasil, são a favor da legalização da atividade pela garantia de segurança jurídica nessa atividade. Portanto, é importante continuarmos na discussão com as bancadas que são contrárias ou que têm resistências, para que elas entendam os benefícios da legalização dos jogos e possamos parar de dar cobertura a atividades ilegais ou contravenções que continuam existindo debaixo dos nossos olhos e que não contribuem com geração de impostos, com geração de empregos, renda e desenvolvimento
especialmente no turismo brasileiro. O turismo brasileiro vai crescer e vai recuperar muito a sua capacidade de contribuir para a economia brasileira com a legalização dos jogos. Bom, então, para a gente poder concluir, eu pude perceber, né, deputado, que a gente tem o pilar do turismo, o pilar da legalização e, obviamente, o pilar aqui da segurança jurídica, com uma legislação adequada, uma legislação que cumpra os requisitos internacionais, que cumpra aquilo que o COAF, inclusive de forma informal, colocou, mas que na lei será bem estabelecido. E eu fico feliz, deputado, com as suas palavras, saber que nós estamos bem representados no Congresso Nacional, com essa visão moderna, com essa visão desenvolvimentista, né, que eu acho que é importante. Muito obrigado. E que possamos, então, hoje, quebrarmos esse tabu em relação aos jogos e enfrentarmos o tema. Conforme foi colocado, uma contravenção penal de 1941, lá da época de Vargas, enfim, até hoje sendo aplicada pelo Poder Judiciário, Polícia, Ministério Público, tem que ao menos ser revisitada, tem que ser refletida, inclusive com esses ingredientes que o deputado aqui muito bem colocou, como segurança jurídica, turismo, desenvolvimento, economia, enfim, e pararmos então de termos essa ideia retrógrada de que não podemos discutir temáticas que são, na verdade, tabus, que hoje a gente vem desmistificando, conforme temos feito aqui no programa. Então, eu agradeço a presença aqui virtual de todos e todas nesse programa. Gustavo, a oportunidade, mais uma vez, podemos trabalhar na temática segurança jurídica do Brasil, em especial meu amigo, deputado federal Newton Cardoso Júnior. Muito obrigado. Parabéns e vamos para os próximos.